Felicidade é ter Deus no coração. Fernando Duó. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Mensagem do livro Caminho Seguro, Lorival Lopes. O nome da mensagem é Verdadeira Alegria. Participe do que dá verdadeira alegria. Integre-se em movimento de ajuda. Dê do que lhe sobra e, melhor ainda, até do que lhe falta. Faça parte de algo que alegra e encanta e ore a Deus com profundidade. E se sentirá bem. O coração necessita de alegrias intensas, assim como o faminto precisa de alimento e o sedento de água. O coração quer a felicidade, as emoções fortes da alegria, quer usufruir ao máximo da paz a que tem direito. Solte a alegria do seu coração
e a alegria que pulsa no coração é a fonte eterna. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos fazer a nossa prece e levarmos os nossos pensamentos. Imaginarmos que estamos num imenso campo verde, florido, sentindo o suave vento acariciando a nossa face. Nos reunimos então neste momento em comunhão com os amigos espirituais da Casa de Miguel e juntos pedimos permissão para começarmos o nosso estudo de hoje com bastante alegria e esperança em nossos corações. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estarmos agora unidos em pensamentos e também nos nossos corações para recebermos as suas suaves bênçãos da tua paz e alegria. Que assim seja, graças a Deus. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre o tema do nosso estudo de hoje? O nome do estudo é Tristeza versus Alegria. Mas vocês sabem o que são tristeza e alegria? Muito bem. Tristeza e alegria são sentimentos que nós temos dentro de nós. Eu já sei o que é então. Sabe que durante um dia inteiro nós podemos sentir as duas coisas porque nós vivemos diversos momentos durante o dia. Então nós podemos ter momentos tristes e momentos alegres. Nós não somos felizes o tempo todo. Nós temos momentos de felicidade, nós temos momentos de tristeza. O importante é nós sabermos identificar as nossas emoções para que saibamos lidar com elas. Vamos ver um vídeo agora, bem curtinho, que vai clarear um pouquinho melhor o assunto para nós. Tchau, tchau! Criando Juntos, episódio de hoje, a alegria e a tristeza. Era uma vez a alegria e a tristeza. Olhando para o céu, descobri que tristeza é chuva. Às vezes, ela é passageira como a garoa. Mas quando cai um temporal dentro da gente, em cada gota existe uma dor. Choramos quando estamos tristes, porque a lágrima é a chuva dos olhos. Mas a tristeza passa quando surge o sol. Com seu brilho, o sol deixa o mundo alegre. A brisa é o seu riso iluminando. Quando alguém te faz sorrir, quando você se distrai ou esquece a dor, tudo isso é o sol. Tem vezes que chorar é feito arco-íris, o encontro do sol e da chuva. É assim quando choramos de alegria. É assim quando a chuva dos olhos encontra o sol do sorriso. Algo lindo de se ver e de sentir. Agora que a gente conhece um pouco mais sobre a tristeza e a alegria, vamos para a história de hoje. Hoje nós vamos conhecer a história do Cavalinho Insatisfeito, de Célia Xavier Camargo. Apesar de morar em uma linda fazenda cheia de conforto, o cavalinho estava sempre insatisfeito. Nessa fazenda tinha um grande campo verde, onde ele podia correr e brincar com seus amigos à vontade. Podia também lanchar quando tivesse fome, pois tinha feno e capim do bom para ele comer à vontade.
E próximo ao campo tinha um riacho com água pura e bem limpinha, onde ele podia matar a sede. E quando a noite chegava, ele podia descansar em um belo estábulo. O chão era forrado de capim novo e seco para formar uma cama bem macia. Pela janela aberta, podia ver as estrelas brilhando no céu. Que beleza! João, um funcionário da fazenda muito amigo e gentil, dava-lhe banho todos os dias. Escovava seu pelo com muito cuidado, usando vários produtos para deixá-lo brilhante e sedoso. Shampoo, condicionador, creme repelente de insetos, tudo para deixar o cavalinho bem bonito e saudável. Mesmo assim, com todos esses cuidados, o cavalinho nunca ficava contente. Passava o tempo todo mal-humorado e reclamando da vida. Certo dia, quando João chegou todo animado para cuidar dele, encontrou-o ainda mais mal-humorado que nos outros dias. E enquanto João arrumava os itens para o banho do cavalinho, derrubou sem querer o balde com água. Como o cavalinho estava muito irritado e mal-humorado, reagiu da pior maneira possível quando sentiu as patas encharcadas de água. Não pensou em nada, deu um coice em João, relinchando com maus modos. Desastrado! João caiu de mau jeito e não conseguiu se levantar. Teve que pedir ajuda aos outros funcionários da fazenda, que rapidamente vieram acudi-lo. Quando o viram no chão, perguntaram assustados: "O que houve, João?" E ele, como gostava muito do cavalinho e não queria que ele fosse punido, disse simplesmente: "Não foi nada, caí e machuquei a perna." Teve que ir para o hospital e lá foi constatado que João havia quebrado a perna e que seria necessário engessá-la. Ele teria que ficar de repouso por 1 mês. Não poderia trabalhar durante esse período. No dia seguinte, outro empregado foi encarregado de cuidar dos animais, substituindo João em suas funções. Sendo muito preguiçoso, o novo empregado não se preocupava com nada. Esquecia de soltar os animais para passear no campo, não trocava a água dos bebedouros, não gostava de dar banho nos animais, deixando-os sujos e mal cheirosos. Como o cavalinho reclamou dos maus tratos, pois vivia cheio de moscas por causa da sujeira, recebeu umas chibatadas no lombo que o deixaram ferido. Assustado, visto que nunca tinha apanhado, o cavalinho ficou com medo e nunca mais reclamou de nada. Lembrava-se, porém, com profunda saudade do funcionário João, que era muito amigo. Ele sempre tratou os animais com bondade, nunca lhes deixando faltar nada. À noite, sozinho, olhando as estrelas, o cavalinho chorava de tristeza no estábulo, que agora era sujo e mal cheiroso. Quando João retornou após os 30 dias, foi com um relincho feliz que o recebeu. O cavalinho encostou a cabeça em seu peito, muito feliz pela volta do amigo. O empregado até estranhou a atitude carinhosa do animal, que costumava ser tão mal-humorado. Ficou muito penalizado com o seu aspecto. O cavalinho estava mais magro, sujo, machucado, mordido pelos insetos. João tratou logo de lhe dar banho e de cuidar de suas feridas. O cavalinho estava realmente diferente, muito arrependido por nunca ter agradecido ao amigo seus cuidados carinhosos. Então, agradeceu. Obrigado pelo seu cuidado e atenção. Foi preciso que eu sofresse para saber valorizar sua amizade. Agora compreendo como fui mal criado com você, que sempre foi tão bom para mim. Perdoe-me pelo coice que lhe dei. Isso nunca mais acontecerá. Fez uma pausa e, com os olhos úmidos de emoção, acrescentou: Aprendi que é preciso saber agradecer tudo o que temos. Deus me deu uma vida boa onde nada me faltava. No entanto, eu vivia insatisfeito com tudo. Foi preciso que as coisas ficassem bem ruins para que eu pudesse perceber como era feliz.
Entendi também que é preciso saber respeitar os outros se desejamos ser respeitados. E assim, o cavalinho mudou de atitude. Entendi agora que só tinha motivos para ser feliz. E de fato deixou de ser um cavalinho insatisfeito e tornou-se um cavalinho alegre. Olá, criançada! Vocês lembram que a história começa falando que um cavalinho morava numa fazenda cheia de conforto, mas que ele, sempre insatisfeito com o que tinha e recebia, estava sempre a reclamar? Então, esse cavalinho tinha tudo para ser feliz. Tinha bastante gramado para fazer o que quisesse, tinha espaço para passear, tinha alimento à vontade. E tinha também um riacho com água limpinha. Puxa, esse cavalinho vivia bem, vocês não acham? Eu acho que sim. Mas ele não. Poxa, e à noite? À noite ele ia para seu estábulo, que era bem limpinho, com capim sequinho, formando um lugarzinho bem gostoso para que ele pudesse dormir e ainda por cima ver as estrelas no céu. Vocês já observaram um céu estrelado? Não? Então passem a observar. É lindo. Chame seus irmãos e responsáveis para ver. Conversem sobre como Deus é maravilhoso ao nos presentear com noites estreladas e enluaradas. Isso aí é uma forma de nós agradecermos a Deus Pai a tudo aquilo que Ele nos proporciona, essa visão belíssima. E estando em família, melhor ainda, não é? E olha só, crianças, a natureza criada por Deus estava ali para fazê-lo sentir-se confortável e feliz. E o cavalinho não percebia isso. Talvez porque reclamasse tanto. Vocês sabiam que quem reclama muito não vê a beleza da sua vida? Não vê a beleza que existe dentro de si mesmo? Nessa história também diz que uma pessoa, o João, que era funcionário da fazenda, cuidava muito bem da higiene e a beleza do cavalo. Reparem a cara do cavalo. Ele está com cara de poucos amigos, de invocado e sempre reclamando. Nunca estava satisfeito. Mas por que será que ele agia assim? Vamos ver se nós descobrimos o motivo dele agir assim? Um dia, o João chegou todo contentão, todo animadão, para mais um dia de cuidados com o cavalo, da qual ele gostava muito. Mas qual não foi sua surpresa? O cavalinho estava mais mal-humorado que os outros dias. Bom, enquanto o João realizava o seu trabalho, com muita atenção e muito carinho, ele derrubou sem querer o balde, que caiu esparramando água para todos os lados. O cavalinho imediatamente respondeu com um coice certeiro no pobre homem, quando ele sentiu que as suas patinhas foram molhadas. O pobre funcionário teve que pedir ajuda aos seus companheiros para se levantar. Mas, sabendo que podiam punir o cavalo, ele ficou preocupado com o que podia acontecer a ele e disse então que não foi nada, que ele caiu, só isso. João foi hospitalizado, pois havia quebrado a perna e, como consequência, não poderia trabalhar enquanto não se recuperasse. No dia seguinte, outro funcionário tomou o lugar de João na tarefa de cuidar dos animais. Só que ele era muito preguiçoso, não se incomodava com nada em relação a eles, que ficavam sem comida, sem água limpa, sem banho e enchendo-se de moscas. E sem também os passeios maravilhosos pelos campos. O cavalinho, então, começou a reclamar.
E ele recebeu várias chibatadas por causa disso. Ele ficou apavorado, pois sempre reclamava, mas nunca havia apanhado de ninguém. E então ele parou de reclamar e ficou quieto. Com o passar do tempo, lembrava-se de João, que sempre o tratou com muito carinho e bondade e que nunca o maltratou. Pelo contrário, cuidava dele e dos outros animais muito bem, com muita amizade, com muita alegria, dando-lhes tudo o que precisavam para se sentirem bem. À noite, olhando as estrelas, o cavalinho chorava de saudade do João, por estar agora num lugar sujo e sendo maltratado. Mas assim que João melhorou e retornou ao trabalho, foi recebido pelo cavalinho com muita alegria, com um relincho alto, feliz, com um carinho do cavalinho que demonstrava toda a sua alegria por revê-lo. João, claro, estranhou esse comportamento do cavalinho, mas percebeu tristemente o feio aspecto do animal que agora se apresentava sujo e machucado. João, como era bom trabalhador e sabia cumprir seus deveres muito bem, rapidamente começou a cuidar do animal com banhos e curativos para suas feridas. O cavalinho percebeu e entendeu todo o cuidado e atenção que João sempre lhe dedicou e, arrependido por suas más atitudes, começou a agradecer pelo que havia recebido dele todo o tempo em que estiveram juntos. Percebeu que foi necessário todo o sofrimento pelo qual passou para saber valorizar o afeto que João lhe dedicava. Uma amizade sincera e verdadeira. Percebeu também que é preciso saber agradecer tudo que se recebe de bom. Que Deus Pai ampara a todos e concede todas as oportunidades para vivermos bem e felizes. E quando não valorizamos as dádivas recebidas, as coisas mudam de figura, principalmente quando reclamamos de tudo. O que era bom dá lugar a coisas ruins que nos fazem sofrer. Ele entendeu que era preciso respeitar para ser respeitado, que temos que ser gratos pela nossa vida e pelos amigos que temos, pela alegria de viver, pelos cuidados que recebemos dos outros, que devemos ser alegres, que é isso que traz grandes alegrias para nós, atraímos felicidade e alegria e assim retribuímos aos outros também. Agora, nós vamos à atividade. Fiquem com Deus. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Agora a gente vai para mais uma atividade. O nome dela é Termômetro das Emoções. Vamos ver como é que faz? O que a gente precisa para fazer? Primeiro, a gente precisa de um papel. Pode ser branco, pode ser colorido, rosa, amarelo, a cor que vocês tiverem. Um lápis ou canetas coloridas, régua, tesoura, um grampo mesmo, daqueles que a gente coloca a roupa na corda, sabe? Ou um clips de papel, que foi o que eu usei aqui. Lembrando que quando vocês forem usar a tesoura, sempre pedir ajuda do papai, da mamãe ou de algum responsável, tá bom? Como a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai cortar o papel em uma tira. Aqui eu peguei a régua para me ajudar a fazer a primeira linha e depois eu medi meus 4 dedinhos para fazer a outra linha em cima, tá bom? Dá mais ou menos uns 6 a 5 centímetros. Aí agora vocês estão vendo que ficaram 2 linhas, uma embaixo e uma em cima, e vão ser essas linhas que a gente vai usar para cortar o papel. Com o papel cortado, ficou uma tira bem comprida,
E aí a gente vai dobrar a tira ao meio 2 vezes. Primeira vez, dobrando ela no meio, e depois a segunda vez, dobrando ela no meio de novo. Ela vai ficar um quadrado bem pequenininho. Agora a gente vai desdobrar, e aí vocês vão poder ver, vão ficar algumas marcas no papel, as marcas exatamente aonde a gente dobrou. Nessas marcas a gente vai vir com uma caneta ou com lápis e vai marcar em cima delas. Coloquei uma setinha para vocês verem que eu pintei essas marcas de preto, essas linhas de preto. Vocês observaram que ficou uns espaços, não foi? Vazios, e vai ser nesses espaços que a gente vai desenhar as nossas emoções, as carinhas das nossas emoções. Primeiro, lá em cima, eu coloquei a carinha de feliz. Tá com um sorriso bem largo, aberto, com um olhar assim, bem expressivo. Embaixo, eu fiz a carinha de triste. Os olhinhos estão fechados, uma carinha de triste, de decepcionado. Logo embaixo, eu desenhei uma carinha de raiva, que tá com as sobrancelhas bem fechadas, bem franzidas e com uma cara de quem não tá com muito bons amigos, não é verdade? Depois, eu fiz a carinha de medo, com os olhos bem arregalados e com a boca tremendo. Agora que as carinhas estão prontas, a gente vai pintar e decorar como a gente quiser. Na carinha de feliz, eu pintei umas bochechinhas rosas, ele fica corado quando a gente está sorrindo. No triste, eu coloquei uma lágrima. No que está com raiva, eu pintei as bochechas de vermelho, porque quando a gente fica com raiva, a gente fica com o rosto todo vermelho. E o medo, eu botei um roxinho embaixo dos olhos. Mas vocês fiquem à vontade de fazer como vocês quiserem. E agora, para usar, é só a gente prender o grampo ou o clips, como eu fiz aqui, na emoção que a gente está sentindo. Como eu sempre fico muito feliz quando eu estou falando com vocês, eu coloquei o meu clips na casinha do feliz. Mas às vezes a gente sente outras emoções, tristeza, raiva, medo. É importante dizer o que a gente está sentindo para as pessoas que a gente ama, para que elas possam nos ajudar. Tristeza, raiva, medo, é normal a gente sentir. A gente só não pode deixar essa tristeza consumir a gente, nem a raiva e nem o medo. Lembrando que a gente sempre tem Jesus para nos proteger, Deus que nos ampara, e sempre podemos pedir ajuda à espiritualidade através da prece e através da nossa família. Beijo em todos, espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Uma boa semana. Tchau, tchau. É com o coração cheio de alegria e esperança que agradecemos por tudo que recebemos, Senhor. Que essas bênçãos espalhem em nossos lares, revigorando energias, trazendo paz, saúde e harmonia íntima para todos. E que a tua paz se faça presente hoje e sempre. Graças a Deus.
fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar, realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar, realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Já não há lugar
são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. No alto da montanha, com o povo a escutar, falava Jesus de amor, verdades vão ficar. Dizia da caridade, da fé e esperança, para termos simplicidade. Como olhar
Boa noite, sejam bem-vindos à reunião pública de sexta-feira do Centro Espírita Miguel. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. Queridos, a equipe da recepção colocou no chat alguns avisos sobre as reuniões realizadas na nossa casa, horário, como fazer. Lembrando também que isso tudo está no link dos avisos. E o link dos avisos, ele se encontra aqui na descrição do vídeo. Não consigo encontrar a descrição do vídeo. Ela fica aqui. Abaixo do vídeo tem uma setinha que ela expande e aparece a descrição de tudo que foi realizado na nossa reunião. O link do Padlet do Sheal, o link dos avisos, as músicas que foram tocadas na ambientação e todos os itens estudados, ok? Então, quando terminar aí a reunião, vai lá, abre essa setinha que vocês vão ver todo o descritivo da reunião, tá bom? E não vamos esquecer do nosso combinado. A partir de agora, vamos silenciar o chat, né, nossas saudações, e retornaremos após a prece final. Vamos ao roteiro do nosso estudo. A página de abertura será com a Juliana Nunes. O Livro dos Espíritos, estamos na terceira parte, Leis Morais, capítulo 10, Lei da Liberdade. E a nossa companheira Silvia Ramos fará as questões 851 a 859, que fala sobre fatalidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Os itens serão de 8 a 12, mundos inferiores e mundos superiores, e quem trará será a Simone Pape. Que possamos estar atentos para as reflexões que serão trazidas. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Do livro Nascer e Renascer, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fatalidade e livre-arbítrio. Antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma em prece roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultiváramos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Pedimos seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé e a resignação, a paciência e o valor. E com a intercessão de variados amigos que se transformam em confiantes avalistas de nossas promessas, obtemos a bênção da volta. Efetivamente, em tais circunstâncias, o esquema de ação surge traçado. Somos herdeiros do nosso pretérito e, nessa condição, arquitetamos nossos próprios destinos. Entretanto, imanizados temporariamente ao veículo terrestre, acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. Instintivamente, tornamos despreocupados a caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio e de nefasto prazer. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme de nosso destino e abominamos o sofrimento e o trabalho, quais se nos fossem duros algozes, quando somente com o auxílio deles conseguimos soerguer
o coração para a vitória espiritual que somos endereçados. É por isso que fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos de nossa jornada planetária. Geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade em variados momentos de nossa vida. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Aceitemos os problemas e as inquietações que a Terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos na planificação que ontem organizamos, fora do corpo denso, e tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas, porque conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Senhor Jesus, agradecemos por essa oportunidade de reflexão, por essa oportunidade de união virtual, que possamos nos sentir emanados, unidos em Teu nome, para conseguir colocar em prática as verdades que acreditamos, apesar do momento de dificuldade que passamos. Obrigada, Pai, por nos proporcionar essa fé sólida que nos mantém a troncos e barrancos, mas que conseguimos nos manter ainda firmes, levando a Tua palavra, explicando a doutrina, fazendo com que ela possa cada vez mais ser real nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Que a nossa reunião de hoje possa ser um momento de paz e harmonia nos nossos lares, que os nossos corações possam ser tranquilizados, que nossas mentes possam ser acalmadas, para que possamos nos preparar para os próximos dias, para as próximas coisas que virão. É assim, Senhor, que pedimos para iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Meu nome é Silvia Ramos, eu fui incumbida de falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos com vocês. Vou falar especificamente das perguntas 851 a 859 e nosso tema de hoje é fatalidade. Bom, quando eu me deparei com esse tema, a primeira afirmativa que eu lembrei foi essa: foi uma fatalidade. A gente escuta corriqueiramente, né, nas nossas rodas aí de conversa, as pessoas usando essa frase, essa afirmativa: foi uma fatalidade. E geralmente ela está ligada a assuntos relacionados à morte, né? A gente costuma utilizar essa frase nesse contexto. Mas, quando eu fui ver o sentido etimológico da palavra, eu percebi que ela tem uma abrangência um pouco maior. E isso faz toda a diferença para a gente compreender as nossas reflexões a partir de então. Então, eu vou ler essa definição para vocês, tá? Do latim, fatalitas, de fatum, destino, destino inevitável. Doutrina que supõe sejam todos os acontecimentos da vida e, por extensão, todos os nossos atos
predestinados e submetidos a uma lei a qual não podemos escapar. Retornar aqui e vou frisar todos os acontecimentos da vida e todos os nossos atos. A fatalidade, enquanto compreensão do seu sentido integral, ela abrange todos os acontecimentos da vida e todos os nossos atos. E aí, logo de cara, a gente tem uma incongruência, né, uma discordância com alguns conceitos do espiritismo. Porque se a gente acredita no livre-arbítrio, como é que a gente pode acreditar na fatalidade? E esse mesmo incômodo que eu tive, Kardec expressa logo na sua primeira pergunta aos espíritos a respeito dessa questão de hoje. Ele fala o seguinte, na 851. Haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido dado a esta palavra, isto é, todos os acontecimentos já achar-se-ão fixados antecipadamente? E nesse caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? E eu achei a resposta bem interessante, principalmente porque quando os espíritos querem, eles são categóricos, eles dizem sim, não existe problema em afirmar ou negar alguma coisa. Mas nessa pergunta em específico, eles começam assim. Essa resposta eles começam desse jeito. A fatalidade existe apenas pela escolha que o espírito fez ao reencarnar, de experimentar esta ou aquela prova. Escolhendo-a, constrói algo específico. Então, essa resposta dos espíritos leva a gente para um outro ponto, que seria a programação espiritual. Então, só existe fatalidade no momento em que o espírito escolhe as suas provas, né, e as coisas pelas quais ele quer passar aqui nessa existência. Então, vamos entender esse processo. Quando a gente, na espiritualidade, junto com a equipe de programação espiritual, decide retornar para a nossa existência, né, corporal, que é onde a gente consegue realmente resgatar alguns débitos e evoluir moralmente, existe toda uma conversa a respeito daquela existência que vai acontecer. Não existe uma fila indiana e fala próximo, 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 e aí vai você porque está na tua hora. Tem que ter uma sintonia entre as pessoas que vão, né, estar naquela mesma família, naquelas mesmas situações, para poder os resgates serem feitos. Senão não existe como os resgates serem feitos. Se você simplesmente vir e não ter as suas relações, né, traçadas com esse intuito de resgate. Então, você lá na espiritualidade, na sua programação, pode escolher, poxa, realmente eu reconheço que errei com esse determinado espírito, eu quero muito resgatar isso agora, eu tô pronta, eu já perdoei, meu coração tá leve, eu tô pedindo essa oportunidade. E aí é visto toda uma teia de possibilidades para que aquele resgate seja bem sucedido. Então você pode dizer, eu quero que ele venha como meu pai, porque nessa circunstância vai ser muito melhor para mim, naquele aspecto. E aí os espíritos podem concordar ou discordar, conversar com você sobre isso. Não, é melhor que ele venha como filho, porque sobre a sua postura de dominação e bababá. Então pode ter um processo muito minucioso para estabelecer uma reencarnação. Isso não é feito de uma forma rápida, em decisões precipitadas. São coisas pensadas e elaboradas com muito cuidado. Então, nesse processo de programação espiritual, a gente já percebe que não existe nada de fatal. Existe uma escolha respeitosa, né, e consciente do espírito. Mas os espíritos afirmam que se tem alguma coisa que pode ser fatal, são essas provas que a gente escolheu. Por quê?
que quando a gente reencarna, vem o esquecimento, né? A gente esquece do que a gente planejou lá, mas não porque o planejamento nos atrapalharia. O que nos atrapalham são os sentimentos que a gente carrega em relação àquela outra pessoa, as mágoas, os rancores. Essas coisas podem, se a gente tem uma consciência real do que o outro fez, do que a gente fez, as nossas conclusões aqui no mundo material podem ser diferentes das que a gente teve no mundo espiritual, e serão provavelmente, né? Então, esse esquecimento vem como pano de fundo para auxiliar você, é como se fosse uma folha em branco, uma possibilidade de recomeçar uma história. Tem aqueles entraves que você não lembra mais. Então, se você pega aquele serzinho lindo no colo, com aquele cheiro característico, aquela textura de pele característica dos bebês, a sua maior inclinação é se envolver, é amar, é buscar cuidar, e aí vem todos os sentimentos e instintos que afloram nessa circunstância, hormonalmente, psicologicamente. Então a gente tem toda uma situação favorável para você conseguir estabelecer um vínculo de amor, e esse vínculo de amor é capaz de romper o rancor, os ressentimentos e os ódios. Entendidos até aí? Então, essa programação espiritual da existência, ela mostra pra gente o quanto é justo, né, as circunstâncias que a gente passa por aqui, porque se a gente escolheu, é justo, né? Vou aqui trazer para uma coisa mais para o nosso dia a dia, uma coisa mais corriqueira. Fala, pô, fica difícil imaginar esse negócio de, tá lá na espiritualidade, combinar com alguém, não sei o quê. Ok, tá difícil, então vamos botar para o nosso dia a dia. Você passou o dia inteiro e hoje você está aqui no fim do seu dia, na noite, e você vai fazer um planejamento para o seu dia posterior, né? Para o outro dia. E aí você estabelece lá na sua cabeça algumas prioridades. Você fala assim, levar minha mãe para o tratamento quimioterápico, levar meu filho no pediatra que teve febre a noite toda, fazer a prova da autoescola, lavar o banheiro. São as prioridades que você elencou. E aí no outro dia de manhã, você vai tentar buscar executar essas prioridades. Tem coisas que são imprescindíveis, tipo levar a criança ao pediatra e levar a mãe no tratamento quimioterápico. São imprescindíveis, são inadiáveis. Agora, lavar o banheiro, você lava ou não. Se não der para lavar, não vai ter uma consequência gravíssima depois disso. Então, programação espiritual é exatamente isso. São as coisas prioritárias, são as coisas inadiáveis. Então, essas coisas estão pré-determinadas para poder auxiliar você a se direcionar. Então, existem outras coisas que você pretende fazer, mas essas coisas menores não são prioridades. Então, você precisa ter uma ideia, uma noção para onde ir, já que você teve o esquecimento, já que você não se lembra efetivamente do que fez a programação, do que combinou. A programação espiritual tem esse intuito de direcionar a gente para os caminhos que nos levem aos resgates que nós combinamos, que nós estabelecemos como prioridade na nossa vida, que nós escolhemos para resolver naquele momento. Então, essas coisas podem ser consideradas fatalidades, porque elas vão acontecer. Vão acontecer porque elas são a sua prioridade. Não porque alguém determinou, porque você escolheu. Então, lembrar que essas prioridades que são são fatais, né, que são inadiáveis, elas estão muito mais ligadas ao campo físico, porque no campo moral, as tentações, as escolhas ficam muito mais possíveis de serem feitas pelo espírito, conforme ele vai estabelecendo seus contatos, suas ligações, ele vai fazendo escolhas e indo para um determinado lado, e isso não tem nada de
de determinante, tipo, ninguém nasce para ser mal, ninguém nasce para ser bom. A gente vai fazendo escolhas que levam a gente a condições, a situações que afloram aquilo que a gente tem de melhor ou aquilo que a gente tem de pior. Então, na 852, fala o seguinte: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade que, independente da sua maneira de agir, a desgraça não estaria no destino deles. Então, essa segunda pergunta fala o seguinte, que tem gente que, dependente da maneira de agir, as coisas dão sempre certo para elas. Fala, poxa, que sorte, né? Então, se está no destino da pessoa, é porque é o destino dela conseguir isso ou aquilo. Bom, os espíritos respondem aqui com um belo de um talvez. Talvez sejam provas que devam suportar e que elas escolheram. Mas, ainda uma vez, lançai-vos conta do destino, o que, em geral, é apenas consequências das vossas próprias escolhas. A gente, às vezes, quando a gente costuma escutar histórias de pessoas que têm uma vida muito difícil, muito complicada, vou partir aqui para um ponto que é muito comum das pessoas se reconhecerem repetindo as mesmas coisas, tipo relacionamentos. Quem nunca ouviu falar da pessoa que fala assim, eu tenho dedo podre. Eu sempre que me relaciono, no final eu descubro que a pessoa é ruim e tal. E fala, será que tá na programação espiritual dela sempre encontrar pessoas ruins e ter relacionamentos ruins e vivenciar relações de dominação, de subjugação e tal? Vocês acreditam mesmo? Em que justiça seria essa, né? Em que propósito Deus teria em fazer você sempre passar por relações que te diminuem, que te menosprezam, que te desequilibram? Se todas as nossas programações elas foram feitas para o nosso sucesso, se Deus é justo e é bom, isso não faz sentido. Então a gente tem que perceber que talvez a gente precise muito mais do que conhecer as coisas que a gente, relembrar as coisas que a gente esqueceu, conhecer o nosso passado enquanto espírita, a gente precisa muito mais de uma terapia. Porque existe uma frase que diz que é extremamente equivocado a gente fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você perceber as histórias, às vezes, de relação dessas pessoas, vai perceber que as escolhas delas são sempre as mesmas. Então as pessoas são teoricamente diferentes, mas elas estão em contextos parecidos, elas estão em situações que levam a comportamentos mais machistas, mais dominadores, e por aí vai. Então a gente se pega não passando por situações que não podem ser evitadas, mas a gente se pega repetindo situações o tempo inteiro. Porque aquela ali é a nossa zona de conforto, porque a gente está acostumado a agir dessa forma, e essa forma de agir leva a um determinado resultado. Mas a gente percebe isso, que tem muito mais a ver com as nossas escolhas do que com um destino, com algo que está destinado a acontecer na sua vida. Então, a gente precisa estar atento, extremamente atento à diferença, né, entre uma coisa e outra. Vou aqui passar para 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para criar num outro. Parece que elas não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Resposta: no verdadeiro sentido da palavra, apenas um instante da morte é fatal. Quando este momento chega, seja de uma forma ou de outra, não podeis a eles vos subtrair. Até nessa pergunta aqui, a gente precisa entender como é que funcionam as coisas. Por quê? Quando a gente fala que no sentido verdadeiro da palavra, apenas um instante da morte é fatal,
a gente pode ter certeza de que todo indivíduo que nesse planeta nasce, ele vai morrer. Isso é um fato. Isso é algo que não se pode modificar. Não importa que tipo de alimentação, que tipo de coisa você faça, você vai morrer. Certo? Certo. Então, são fatos materiais que acontecem, né, que estão ligados a essa circunstância que vai ser findar na morte, que não podem ser evitados. São as leis da física, da química, da biologia, a aglutinação de moléculas que acontece e a multiplicação dessas moléculas na hora da formação dos corpos, né? Lá no embriãozinho que se multiplica e vão formar os nossos tecidos, nossos órgãos, nossos ossos. Essa multiplicação de moléculas e essa renovação, ela acontece o tempo inteiro no nosso organismo. E é importante a gente entender que o tempo inteiro vão existir células morrendo e células nascendo para sustentar esse corpo, né, a possibilidade de vida nesse corpo. Então a gente vai num declínio, a gente vai num pico, num ápice, e depois a gente passa por um declínio. Então a gente, enquanto é bebê, as células só se renovam, crescem e multiplicam, e depois que a gente vai envelhecendo, elas começam a morrer e outras a nascer. Umas a morrer, outras a nascer. E em um determinado momento da nossa velhice e tal, elas começam mais a morrer do que a nascer. E quando a morte celular é maior do que a renovação celular, a vida no corpo físico fica inviável. Então, a afirmativa de que nós nascemos e o tempo inteiro estamos caminhando para o fim da nossa vida é real, né? É óbvio. Então, a morte é algo fatal. Mas, certo? Então, vamos passar aqui, vamos dar um pulinho e vamos falar sobre a 855, que fala o seguinte: qual o objetivo da providência fazendo-nos correr perigos que não devem ter consequências? E a resposta é: quando a tua vida é posta em perigo, trata-se de um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de que te desviares do mal e se tornares uma pessoa melhor. Então, qual o sentido da gente estar numa situação iminente de morte se a gente não vai morrer? Para que a gente está num naufrágio em que morre todo mundo e só você sobrevive? Que importância tem isso na sua vida? Então, eles afirmam que muitas vezes esse perigo são coisas que a gente mesmo pede para quando se a gente por acaso estiver desviando do nosso caminho, das coisas que a gente pretendia fazer. Então, isso serve como um alerta, né? Como um resgate para você voltar ao seu caminho original e continuar a sua caminhada para se tornar uma pessoa melhor. Tão importante que é para algumas pessoas esse momento de quase morrer. A gente escuta relatos muito importantes de pessoas que tiveram câncer, que tiveram acidentes e que depois disso mudaram completamente o seu enfoque de vida, que mudaram a sua forma de enxergar a importância de estar vivo, né? Se voltaram para a família, se voltaram para valores morais, para coisas muito menos materiais. A gente escuta pra caramba esses relatos. Então, não há como negar que estar na iminência da morte te lembra da sua finitude. É impressionante, né? Que é a única certeza que a gente tem, que a gente vai morrer, mas a gente nega essa certeza o tempo inteiro. E é taxado, tipo, não fala sobre isso que atrai. E a gente tem essa reserva de se tocar no assunto como se fosse, quanto menos a gente falasse sobre isso, menos isso pudesse acontecer na nossa vida. E não tem realidade nenhuma nisso, muito pelo contrário. É importante a gente falar sobre coisas que são fatos, né? Coisas que realmente vão acontecer, para que a gente possa entender esse processo, se preparar para esse processo e estar mais ambientado com uma ideia da qual a gente não pode fugir. Então, cabe a nós sermos maduros o suficiente para reconhecer que o fato de estarmos vivos,
O fato de eu estar aqui falando agora com vocês quer dizer que a qualquer momento eu posso morrer. Porque só morre quem está vivo. Não tem como, né? Morrer sem não estar vivo. Então a gente tem que estar atento à importância da discussão e da conversa sobre esse momento derradeiro da gente, que é a morte. Chamado a pensar, né, no que é a morte, no que é a partida. Quando a gente olha a partida do outro, a gente lembra da nossa finitude, né, da possibilidade que a gente tem de partir a qualquer momento. Então acho que a gente devia levar isso como um chamado à resolução dos nossos problemas. A gente veio para resolver os nossos conflitos, para passar pelas nossas provas da melhor forma possível. Não adiemos esse compromisso que a gente tem com a nossa evolução moral, porque o amanhã pode não existir para a gente enquanto ser material. Se hoje for possível, vamos conversar sobre a possibilidade que todo mundo tem de morrer. E se assim ocorrer, se não for algo que a gente contribuiu para que aconteça, vamos ter a certeza de que a vontade de Deus foi feita e o que o melhor aconteceu. Que a paz de Deus possa nos guiar nessas nossas reflexões e que as nossas dores não nos seguem para o que a gente realmente precisa aprender. Graças a Deus. Olá, boa noite para todos que estão nos assistindo aqui pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Simone Papi, sou trabalhadora da nossa casa, o Centro Espírita Miguel. E esta noite iremos dar sequência ao estudo do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje, iremos falar um pouco sobre mundos inferiores e mundos superiores. É uma instrução dos espíritos e que estão nos itens 8 a 12. Vamos então iniciar o nosso estudo e as nossas reflexões. Item 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomando a Terra como um ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície e que são resquícios do estado primitivo do nosso globo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta constitui sua única lei. Sem indústrias e invenções, os habitantes passam a vida na conquista dos alimentos. Deus, todavia, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz, latente e mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento.
Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos, do mesmo modo que ao homem adulto custamos a reconhecer o embrião. Bem, agora vamos comentar um pouco a respeito deste item. Esta qualificação citada aqui, verificamos que os mundos possuem escalas progressivas. Assim como nós, que estamos evoluindo intelectualmente e moralmente, os mundos também evoluem. Então, nesta escala que Kardec didaticamente nos traz, as mais variadas categorias de mundos habitados, que são mundos primitivos, mundos de expiação e provas, no qual o nosso planeta Terra encontra-se ainda, os mundos de regeneração, mundos felizes ou ditosos e os mundos superiores, os mundos celestes. Neste item e nos que se seguem, Kardec realiza um resumo sobre os ensinos dos espíritos superiores, comparando os mundos primitivos, que são o lar de seres que vivenciam a alvorada das primeiras encarnações, comparando esses mundos com mundos superiores, que são o lar de espíritos já evoluídos, espíritos puros, espíritos crísticos. E de uma forma bem clara, observamos que esta qualificação nada possui de absoluta e limitada, pois tomamos como exemplo a Terra, cuja categoria é de expiação e provas, caminhando para o mundo de regeneração. Então, se compararmos a Terra com um mundo recém-saído do primitivo, vivendo os seus primeiros momentos como um mundo de expiação e prova, os seus habitantes, eles precisam ainda vivenciar também todas as experiências iniciais que nós também já passamos e que possibilitaram a nossa evolução, tanto individualmente como também coletivamente. Por esse motivo, a progressão dos mundos nada tem de absoluto, mas sim relativa, como nos diz o texto. O texto também ele traz a informação de que a forma e constituição dos seres que habitam os mundos primitivos é ainda rudimentar. Um bom exemplo também retiramos dos nossos livros de história. A Terra, quando ainda era um mundo primitivo, os primeiros hominídeos, que foram os primeiros seres que a habitaram, se compararmos eles com a nossa atualidade, veremos que há muito pouca similaridade entre nós. Os seres que habitam estes mundos primitivos, eles possuem uma existência totalmente material. E nestas existências destacam-se apenas o instinto de sobrevivência, sem um abrandamento dos sentimentos como a delicadeza, a benevolência ou a justiça. Mas Deus, Ele não abandona nenhuma de suas criaturas. Na sua inteligência, na inteligência dos seres ainda primitivos, jaz, mesmo que de forma rudimentar,
uma vaga intuição de um ser supremo. Tomando ainda como exemplo a nossa Terra, vemos que a humanidade evolui no passar das eras. Antes, cultuávamos os elementos e os fenômenos da natureza como deuses e espelhávamos os nossos sentimentos como a ira, fúria, nesses deuses. Ao longo dos séculos, a nossa evolução intelectual e também moral foi fundamental para que deixássemos esse culto, né, aos elementos para trás. Mas, além disso, houve um momento crucial aqui no nosso planeta, que alavancou todo o nosso progresso e o nosso processo de entendimento. Esse momento crucial foi marcado pela vinda do Cristo. E este foi o momento mais marcante da suprema misericórdia de Deus, que nunca nos abandona. E o progresso, como uma das leis divinas, se opera em todos os mundos e também em todos os seres. Então, todos nós somos suscetíveis a ele. O que distancia a nossa caminhada como ainda seres imperfeitos, até chegarmos a seres puros, são as nossas paixões, os nossos vícios. Isso é o que nos detém. Aquilo que alimentamos reciprocamente pelos sentimentos de egoísmo, vaidade, orgulho. Então, quando lemos no texto sobre a dificuldade em reconhecer dentre os espíritos puros já resplandecentes de glória, aqueles que um dia vivenciaram experiências como seres primitivos, vemos aí que é possível, porque esta é a nossa destinação. Agora, o tempo que irá levar depende exclusivamente de cada um, da forma que se utiliza, bem ou mal, o seu livre-arbítrio. Item 9. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações decorrentes da predominância da matéria. Os sentidos mais apurados têm percepções que a natureza dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica do corpo permite locomoção mais rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço que o da vontade, conforme representamos os anjos ou como os antigos imaginavam as divindades nos campos elíseos. Os homens conservam a seu bel prazer os traços de suas migrações passadas e se mostram aos seus amigos tais quais estes os conheceram,
mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradia esse brilho que os pintores traduziram pelo nimbo da auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito mais adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. A vida isenta de cuidados e de angústias é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, porque em tais mundos não existe a dúvida sobre o futuro. Durante a vida, a alma, já não estando encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nossa, quantas informações! Vamos então comentar um pouco sobre este item. De uma forma bem básica, porque eu não vou me estender sobre esse tema, mas apenas pontuar para a nossa reflexão, a construção do nosso raciocínio, somos espíritos vivenciando a experiência no plano material. Por este motivo, dizemos que estamos encarnados ou que reencarnamos num corpo físico. Entre o nosso corpo físico e o nosso espírito, possuímos o corpo semimaterial, chamado perispírito. Quando desencarnamos, o perispírito acompanha o nosso espírito. Eu estou explicando de uma forma bem simplificada, porque como os nossos estudos são públicos e estão sendo transmitidos no YouTube, nos assistem pessoas simpatizantes ou não da doutrina espírita. Podem também se interessar pelo assunto e buscar mais informações nos livros de nossa codificação. Para os que iniciam as suas pesquisas na doutrina espírita sobre os temas, eu sugiro a leitura do livro O que é o Espiritismo? Bom, vamos dar sequência. No livro dos médiuns, no item 51, podemos ler que a densidade do perispírito ela vai variar de acordo com o estado dos mundos. Quanto mais evoluído na progressão dos mundos, menor é a densidade do perispírito dos seres que o habitam. E que também essa densidade do perispírito ela pode variar entre os seres no mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo, porque é individual o processo evolutivo, né? O processo evolutivo de cada um de nós, ele é bem singular, ele é bem individual, por isso nós temos essas variações. Varia aqui, vamos então falar a respeito dessa densidade, nós estamos falando a respeito dessa densidade, porque a densidade, ela é uma propriedade do perispírito, por isso nós estamos pontuando essa questão. Cada mundo possui a sua camada específica de fluidos que o envolve. Quanto mais evoluído o mundo na escala progressiva, menos denso e mais sutil é a camada de fluidos que estão o envolvendo. E os espíritos retiram desses fluidos elementos para a composição dos seus perispíritos. Por este motivo, nos mundos superiores,
o corpo desses seres são aperfeiçoados e purificados. Eles não precisam mais das necessidades e das impressões grosseiras da matéria. Por este motivo, os seus sentidos são muito mais apurados e não são ocultados pelas impressões dos órgãos do corpo físico. Para os espíritos puros, o pensamento e a vontade são como a nossa voz, como as nossas mãos e os nossos pés. Vamos dar sequência agora para o item 10. Item 10. Nesses mundos felizes, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição de subjugar o vizinho, nem pela guerra, que é a sua consequência. Não há senhores nem escravos, nem privilégios pelo nascimento. Só há superioridade moral e intelectual. Estabelece a diferença entre as condições e dá supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque somente é conferida pelo mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a classe dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para igualar-se a eles. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana lá se encontram engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são desconhecidos. Um laço de amor e fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém se encontra ali em expiação. Numa palavra, o mal não existe nestes mundos. Vamos então comentar esse item. Nos mundos felizes, o mal já não mais existe, porque dentre os seres que lá habitam, possuem uma superioridade moral e intelectual. Toda a autoridade que lá existe, ela é conferida exclusivamente pela sua superioridade moral. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. O homem não busca a subjugação do outro, pois o seu objetivo não é o domínio sobre o homem, sobre o outro, mas sim o de alcançar a classe de espíritos puros. Ódio, ciúme, inveja e cobiça lhe são desconhecidos, porque ele já não mais traz a impressão desses sentimentos dentro de si. Todos os sentimentos delicados e elevados que vemos aqui no nosso mundo, lá nos mundos felizes, são eles engrandecidos e purificados. Todos são unidos por um laço de amor e fraternidade. Vamos seguir mais adiante com o item 11.
Item 11. No vosso mundo precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a paz eterna da alma, proporcionando eterna alegria, que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Eis que o espírito humano tem maior dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas inferior, e só tendo experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Só pode falar do que se conhece. Porém, à medida que se eleva e se depura, o horizonte se lhe dilata, e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que deixou para trás. Vamos fazer o item 12 também. Entretanto, estes mundos afortunados não são mundos privilegiados, visto que Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos, as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Faz que partam todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. Os primeiros postos são acessíveis a todos, cumprindo a eles conquistá-los pelo trabalho, alcançá-los o mais cedo possível ou permanecer inativos durante séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Resumo dos ensinos de todos os espíritos superiores. Vamos agora, então, comentar os 2 itens. Muitas vezes eu me pergunto, acho que todos nós nos perguntamos, né? Gente, por que vemos ainda tanto mal em nosso mundo? Tanto mal nas pessoas? Por que Deus permite que tanta coisa aconteça? Tanto mal aconteça? Então, os espíritos nos esclarecem que é para que possamos sentir a falta do bem. Deus, Ele não criou o mal. O mal existe sim, mas o mal é criado pelo nosso afastamento das leis divinas. Toda vez que eu pratico o mal, eu entro em desajuste com as leis divinas que regularizam todo o universo. Conforme evoluímos, sentimos sede do bem. É como se estivéssemos doentes há muito tempo e agora, cansados de sofrer, decidimos buscar e tomar o remédio. Este remédio é acessível a todos nós. Se eu desejo a paz, eu preciso primeiro pacificar o meu coração. Se eu desejo a luz, eu preciso conhecer, eu preciso refletir e vivenciar os ensinos do Cristo. Se eu desejo a eterna beleza da alma, eu preciso estar em harmonia com todo o universo, com todas as leis que o regularizam. Trazemos em nossa memória psíquica as dores e as misérias,
E é por isso que conseguimos pintar engenhosamente todos os tormentos do inferno, porque ainda não conhecemos a felicidade celeste. Só podemos falar com propriedade do que conhecemos. Mas à medida que vamos evoluindo e nos depuramos, o horizonte ele se dilata e passamos a compreender o bem que está diante de nós. Passamos a compreender as nossas falhas e buscar corrigi-las. Passamos a compreender a misericórdia divina e ansiamos pelo bem. Deus não possui eleitos e não distribui privilégios. Dá a todos nós os mesmos direitos e os mesmos deveres. Ama a todos sem distinção, do déspota ao puro. Mas ele entende que o bem é acessível e que todos iremos alcançá-lo e vivenciá-lo, cedo ou tarde. Aí vai depender de nós. Muito obrigado por vocês estarem juntos conosco, estudando e refletindo sobre esses itens maravilhosos que nos são trazidos pelos espíritos superiores. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e fiquem com Deus. Vamos juntos, neste momento, elevar o nosso pensamento ao alto e entrando em sintonia com o nosso Pai. Pai de infinita misericórdia, aqui estamos, neste momento, para agradecer por mais este dia, pelas reflexões trazidas nos nossos estudos desta noite, que possamos meditar sobre todas elas, reconhecer em Ti a magnitude da Sua bondade e justiça para com todos nós. Rogamos também, Pai, para que nos perdoe das faltas que ainda cometemos, pela nossa invigilância, mas o arrependimento, mesmo que tardio, se faz já presente em nossos corações, cansados de sofrer e sedentos da Sua palavra. Que a cada novo dia possamos aprender um pouco mais, dulcificando os nossos corações. Que possamos reconhecer as nossas faltas, antes de apontar as do meu irmão. Perdoe, Pai, o nosso imediatismo. E nesse momento em que toda a humanidade sofre as dificuldades desta pandemia, que possamos fortalecer em nós a fé, a esperança, assim como a certeza que tudo passa e isso também passará. Dai-nos a resiliência para moldar-nos naquilo que ainda não nos compete modificar. Pacifica, Pai, os nossos corações, para que possamos construir dentro de nós a paz que tanto almejamos. E assim, que seja feita a vossa vontade, pois o Senhor nos sonda e sabe do que realmente necessitamos. Assim seja, graças a Deus.
cada dia no tom da alegria, buscando reflorir. Obrigado, Senhor, pela estrela que ilumina a estrada escura. Senhor, desses filhos teus em luta. Obrigado, Senhor, pela chuva que dos olhos cai. Trazendo confiança e paz. Obrigado, Senhor, por tanta paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e muito